Olá, torcida rubro-negra, a maior nação do mundo. Hoje temos que ficar feliz pelo jogo de basquete do Flamengo. O Flamengo não é só futebol, não, né? O futebol é o mais importante, mas o Flamengo é muito bom no basquete. E venceu hoje o Corinthians lá na quadra do Corinthians, lá em São Paulo. Venceu por 80-78 e já está na semifinal de mais um NBB. O Flamengo que é recordista, né? No basquete só dá Flamengo. Então, garotada do Flamengo, nossos parabéns hoje, já que no futebol nós não vencemos o Chororô, pelo menos no basquete nós vencemos o Gambá. E estamos agora nas semifinais, isso que é importante, o jogaço do Flamengo. Na melhor de 5, o Flamengo ganhou por 3-1, então não vai ter necessidade de ter o quinto jogo. Hoje foi o quarto jogo, o Flamengo perdeu. Ganhou a primeira em São Paulo, perdeu a segunda no Rio, ganhou a terceira no Rio e hoje ganhou a quarta em São Paulo novamente. Então, garotada do basquete, tá de parabéns. Empatamos com o Botafogo, demos mole para o Palmeiras mais uma vez, pois eu estava tão feliz assistindo o jogo Flamengo e Botafogo e vendo que o Bragantino até mais da metade do segundo tempo vencia o Palmeiras por 1-0. Mas a gente sabe, o Palmeiras sempre no finalzinho arruma um jeito de virar a partida e vencer. Quando a bolinha bateu lá no Premier, gol no Campeonato Brasileiro, eu falei, ó, Palmeiras empatou. Aí eu tava doido, termina empatado. Mas no finalzinho, a bolinha bate de novo. Gol do Palmeiras. É impressionante. Eles não fazem grandes jogos, mas jogam para vencer. É isso que o Flamengo tem que fazer. Jogar para vencer, não da exibição. Como o Flamengo hoje foi dominante no primeiro tempo, teve 8 escanteios a favor no jogo todo, só no primeiro tempo foram 4. Uma defesa maravilhosa do John, um chutaço do Luiz Araújo, que foi a jogada mais importante e mais perigosa do primeiro tempo. O Rossi não trabalhou, como sempre, o Flamengo começa o primeiro tempo dominante, só dá Flamengo, mas finaliza pouco, continua finalizando. Agora, não vamos culpar o Felipe Luiz, não, porque o cara é mágico, gente. Nós hoje jogamos sem um meio-campo titular. Jogamos sem Pulgar, sem Gerson e sem Arrascaeta. Arrascaeta, inclusive, foi hoje na concentração que resolveu o Felipe Luiz poupar o Arrascaeta, dizendo que ele estava com grande carga no joelho, então que ele podia ter algum problema mais grave. Você sabe que o preparo físico do Arrascaeta não é muito bom, né? Se fosse, ia ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente. E se não faltasse a gente perder o meio-campo titular, hoje, o De La Cruz, que também estava jogando muito e vem jogando muito, foi caçado o tempo todo em campo hoje novamente e aos 17 minutos do segundo tempo teve que sair lesionado. Então o Flamengo ficou sem 4 titulares do meio-campo. Aí o mágico do Felipe Luiz, o que fez? Improvisou o Léo Ortiz para o meio-campo, junto com Everton Araújo, que é um garoto ainda dos juniores. Teve que colocar o Danilo, né? O Danilo de zagueiro. Ainda bem que nós temos 3 bons zagueiros, o Danilo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. O pessoal exalta muito o Léo Ortiz, ninguém comenta o Léo Pereira, mas o Léo Pereira, todo jogo, é um zagueiro super regular, gente. O pessoal fica se lembrando, porque ele bateu na mão dele e foi pênalti. Mas o pessoal esquece como ele salva lá naquela defesa. E o Rossi hoje trabalhou no segundo tempo, hein? No primeiro tempo ele foi um espectador privilegiado. O John saiu como grande goleiro do primeiro tempo, mas no segundo tempo inverteu. O Rossi que salvou uma bola, um chute do Marlon Freitas, que tinha endereço certo, a queima-roupa. Grande defesa do Rossi. Para ser sincero, o jogo 0-0
foi justo. O placar foi justo, porque os dois times estavam se respeitando muito. Ninguém se arriscava muito, nem o Botafogo, nem o Flamengo. Estavam fazendo um jogo para os dois saírem invictos, não perderem. O empate foi bom para os dois. Só não foi bom para o Flamengo, que estava querendo pegar a liderança. Até então o Bragantino estava vencendo o Palmeiras. Agora a coisa ficou feia. 4 pontos de diferença. E tem mais um problema. Domingo, contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, na grama sintética, não vamos ter também o Wesley. O Wesley bobeira no finalzinho, levou cartão amarelo. Não tinha necessidade, uma falta boba, sem perigo, no meio de campo. Levou o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Vamos torcer que pelo menos o Gerson, que foi suspenso para esse jogo, possa voltar e que o De La Cruz não seja tão grave a sua lesão e que o Arrascaeta também possa voltar contra o Palmeiras. Senão, meu amigo, se o Palmeiras ganhar o próximo jogo, aí vai abrir 7 pontos. Aí ninguém segura mais o Palmeiras. Bom, gente, hoje eu não tenho assim nenhum jogador para falar mal. Só achei que o Pedro estava muito discreto. Ele saiu porque ele está fora de forma, está sem time. Ele está sem time na jogada. Parece que ele está meio perdido. A bola chega perto dele e não sabe muito o que vai fazer. É preparo físico. Então o Pedro saiu, entrou Juninho, também não fez nada. Juninho foi outra decepção. Matheus Gonçalves entrou, outra decepção, também não jogou nada. Cebolinha não estava jogando nada. Aí no final entrou Michael. Não deu tempo de apresentar alguma coisa. O Bruno Henrique até que estava bem. O Bruno Henrique deve ter saído por cansaço também. O time do Flamengo fisicamente está muito mal. Culpava antigamente o departamento médico da diretoria anterior, né? Mas continuam os mesmos problemas. Muitas lesões e muito cansaço físico para esse time do Flamengo. Tem que ver o que está acontecendo. Mudar o tipo de treinamento, o tipo de carga que os jogadores estão tendo, se são cargas muito pesadas, eles não estão aguentando. Fica difícil. Gente, vamos mudar a chave. Quarta-feira já é pela Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Deve ser um jogo bem tranquilo. Aí sim, nesse jogo, o Felipe Luiz pode colocar um time alternativo. Basta até empatar aqui no Maracanã, que o Flamengo passa para a próxima fase. Agora, domingo que vem, tem que estar todos titulares. E depois, na outra semana, contra o Desportiva Táchira, para sacramentar a Libertadores, também tem que colocar o time titular. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, comentar, que é muito importante, e acionar o sininho da notificação para vocês receberem do YouTube sempre que tiver um vídeo do canal Amado Fla. Uma boa noite para todos e até o próximo, até quarta-feira. Hoje perdemos uma grande chance de continuar encostado no Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Até lá, uma boa noite para todos.